Primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 5 ao 12. O tema da nossa mensagem: até aqui nos ajudou o Senhor, marco da fé. Até aqui, marco da fé. Como está escrito: disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cessem de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, marco da fé. Estamos nos aproximando do próximo ano, coração cheio de esperança e cheio de temor. Claro, futuro aguarda coisas boas e coisas más. Ao mesmo tempo, olhamos para trás e vemos 2014 como? Tem pessoas que dizem, já ouvi pessoas dizendo, o dia 2014 foi uma tragédia, graças a Deus que está passando. Outros já dizem, foi o melhor ano da minha vida. Essa história lida mostra Israel um desafio. Os filisteus, por longo tempo, foi uma pedra no sapato do povo de Israel. É aquele inimigo ali, juntinho, grudado. E que constantemente batia a porta de Israel para pelejar, para impor guerra, caos, medo. Israel olhava para essa situação e percebia o quê? Era uma tragédia. Os homens iam para a guerra, morriam na guerra, famílias desamparadas, filhos órfãos, mulheres viúvas. A economia do país se tornava um caos,
pobreza, guerra traz tudo isso. E vemos nessa história mais uma batalha enfrentada por Israel e como Deus age poderosamente em tempo de crise na vida da igreja. E finalmente vemos Samuel fincar um marco, uma pedra. Eu lembro quando eu era pequeno, no terreno da nossa família tinha umas pedras. E eu não sabia o que era. E um dia, brincando lá com a enxada, eu tentei tirar uma. E só ouvi o grito de meu pai: menino, deixa isso aí. Não sabendo eu que ali era o marco das terras da família. É o que dividia nossas terras da outra terra. Uma pedra fincada. E eu estava tentando tirar o marco. Samuel colocou um marco, uma pedra. Chamou aquela pedra de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele marco, aquele até aqui, se tornou um marco de fé. Por quê? Primeiramente, é um marco que se estabeleceu através da confiante oração. O versículo 5 está escrito: disse mais Samuel: congregai todo Israel e orarei por vós ao Senhor. Ali está um marco, uma pedra, um até aqui nos ajudou ao Senhor, marco de fé, que mostra uma história que começou pela confiante oração. Será que 2014, que termina, começou com oração, confiante oração? Veja que uma guerra vai começar, mas antes dela começar, Samuel inicia uma confiante oração. Só existe um marco de fé, uma pedra que diz: até aqui me ajudou o Senhor, uma declaração de fé: até aqui me ajudou o Senhor, se ela foi fincada pela confiante oração a Deus. Posso dizer, ou você pode dizer: até aqui, no ano de 2004, o Senhor me ajudou, porque eu orei confiante no Senhor. Tudo que eu fiz, as minhas lutas, as minhas batalhas, foram iniciadas com oração a Deus. Até aqui é o marco da fé, porque se estabeleceu através da confiante oração. Segundo, esse marco da fé, até aqui, se estabeleceu na humildade da igreja reunida. Versículo 6: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Foi fincado finalmente uma pedra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, marco da fé, porque é resultado de uma igreja, de um povo que acredita em Deus, mas reunidos, não na arrogância, não para contar os feitos de si, mas em humildade, para pedir perdão a Deus, para ser julgado por Deus, ser perdoado por Deus, libertado por Deus.
igreja em humildade, reunida, vence. Igreja em humildade, reunida, tem a ajuda de Deus. Pode depois dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque foi uma reunião de humildade, reunião de rebaixamento aos pés do Senhor, pedindo perdão de pecado, confessando os erros, confessando que depende de Deus. Assim está Israel, congregado, todo Israel, dizendo a Deus, pecamos contra o Senhor. O marco de fé não somente diz, Deus nos deu a vitória, mas diz, estivemos aqui e nos humilhamos na presença de Deus. Fomos uma igreja humilde diante de Deus. Igreja, em 2014 você foi humilde nas reuniões, nas orações, na audição da palavra. Agora dizemos, até aqui nos ajudou o Senhor. E nos ajudou justamente na nossa humildade, porque quem se humilha aos pés do Senhor, Ele exalta. Terceiro, até aqui é o marco da fé que se estabelece no confronto, nas lutas, mas vivida na confiança em Deus. Versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram os filhos de Israel, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, sim, através de lutas, confrontos, através de batalhas. Por isso, o marco, o até aqui, marco de fé. Ninguém chegou até aqui porque passou a vida de férias. Ninguém chegou até aqui porque não tinha o que fazer. Viemos de grandes batalhas. Lá em Apocalipse se vê uma grande multidão, Apocalipse 7, inumerável, com vestiduras brancas e palmas nas mãos. E é perguntado por João, quem são? De onde vêm? E a resposta é, esses são aqueles que vêm de grande tribulação, mas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso é que eles, dia e noite, louvam a Deus. Se você ficou no seu coração esse marco de fé, até aqui, me ajudou o Senhor, nos ajudou o Senhor, é porque tem estabelecido esse marco, essa fé em Deus, na certeza de que lutas houve, tribulação também, batalhas também. Os filisteus bateram na sua porta dia e noite, contra você e sua alma. Você teve medo, quantas vezes chorou, quantas vezes tremeu na alma. Mas, quantas vezes disse para um irmão, não cesse de orar para mim, por mim. Disse ao pastor, não cesse de orar por mim. Disse para a igreja, não cesse de orar por mim. E agora, coloca o marco, até aqui, me ajudou, nos ajudou o Senhor. É marco de fé de quem muito lutou,
Por isso também muito venceu no Senhor. Quarto, até aqui é um marco de fé que se estabelece na perseverante busca do socorro divino. Versículo 8. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto. Versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Até aqui é um marco da fé que se estabelece na perseverante busca do socorro divino. Ali estão os filisteus armados até os dentes. O povo de Israel com medo. O que se faz numa hora dessa? Se desespera, perde a cabeça, foge. Muitas pessoas fazem isso. Mas quem persevera na busca do socorro de Deus não se desespera. Faz como o povo de Israel. Pede para Samuel não cessar de clamar ao Senhor, nosso Deus, para que nos livre das mãos dos filisteus. Crente não perde a cabeça. Crente pede oração para que Deus o livre do mal. Crente não se desespera. Crente ora perseverantemente a Deus pedindo socorro, Deus. Sim, crente é Israel, teme filisteu, mas persevera diante de Deus, porque sabe que o socorro vem do Senhor. Como diz o salmista, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. 15. O marco da fé, até aqui nos ajudou o Senhor, se estabelece quando Deus move sua mão em nosso favor. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Se você diz, até aqui me ajudou o Senhor, é porque você também acredita que Deus moveu a mão dele sobre sua vida. Deus não fica parado, não cochila, não dorme. Assim diz o salmista. Está no nosso coração essa confiança, até aqui, essa certeza, até aqui me ajudou o Senhor. E está no coração porque eu sei, você deve saber, que a mão de Deus se moveu e nos livrou. A mão de Deus se moveu, nos deu vitória. A mão de Deus se moveu, nos deu saúde. A mão de Deus se moveu, nos deu pão de cada dia. A mão de Deus se moveu e confundiu os filisteus. Derrotou os filisteus. Israel é então vencedor. Você é vencedor. Você sobreviveu. Você chegou até aqui. Você agora ergueu, em nome de Jesus, para o Senhor, um marco de fé no seu coração. Até aqui. Ajudou o Senhor.
Sexto, até aqui é o marco da fé que se estabelece no verdadeiro culto a Deus. Versículo 8. O versículo 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Quem coloca no coração um marco de fé, até aqui me ajudou o Senhor, é verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. No tempo bíblico de Samuel, no culto oferecia-se um cordeiro em holocausto, fazia parte do culto. Aqui está um verdadeiro culto a Deus. Vida tem que ter culto pessoal e comunitário. Eu cultuo a Deus em minha casa, mas eu cultuo a Deus também na igreja, com o irmão. É minha obrigação ter uma casa templo e um templo casa. Aqui é casa de oração para todas as nações, igreja. Minha casa, casa de oração para todos os meus. Quem tem um marco de fé no coração, que diz agora, até aqui me ajudou o Senhor, estabeleceu essa verdade, estabeleceu essa pedra de fé no coração, porque é verdadeiro adorador. Porque sem verdadeira adoração não pode haver tamanha certeza. Por isso, 2014 foi um ano de culto, de oração, de leitura da palavra, de pregação, de você diante de Deus, de você adorador. E agora você diz, até aqui me ajudou o Senhor. E por último, até aqui é marco da fé, que se estabelece no reconhecimento da ajuda de Deus a todos nós. Finalmente, versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque meu coração diz, até aqui me ajudou o Senhor. Porque Samuel diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque reconhece que a ajuda que eu tive, que você teve durante todo esse ano, veio de Deus, não de homem. Deus usou estruturas, usou pessoas, Deus enviou até seus anjos para nos ajudar, e fomos ajudados pelo Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu reconheço, eu sei, eu creio, Deus nos ajudou. Por isso, temos aí um marco de fé. Até aqui nos ajudou o Senhor. Só revendo a palavra. Samuel colocou um marco, uma pedra, que diz tudo isso, mostra tudo isso. Depois de vencida a batalha, uma guerra contra os filisteus, depois de Deus ter dado livramento,
percebe-se que só diz: até aqui nos ajudou o Senhor, quem começa uma batalha, uma empreitada, uma luta, um trabalho, uma vida com oração confiante. Até aqui ajudou Deus a igreja humilde em reunião, que pede perdão pelos seus pecados, que se humilha diante de Deus, mas é exaltado diante de Deus pelo próprio Deus, que confia em Deus nas lutas e não se desespera, que persevera buscando Deus, em busca do socorro dele, que viveu e vive o verdadeiro culto a Deus, em espírito e em verdade. Que sabe que a mão de Deus move sobre nós. E finalmente, que se existe ajuda, ela vem, e ela vem, é do Senhor. Comece a colocar marcos de fé. Comece a dizer: até aqui me ajudou Deus no meu trabalho. Até aqui me ajudou Deus na minha família. Até aqui me ajudou Deus nos meus estudos, na minha formação. Até aqui me ajudou Deus nos tempos de tribulação, de angústia e nas lutas. Até aqui me ajudou Deus colocar o pão de cada dia na minha mesa. Até aqui me ajudou Deus em tudo, até naquilo que eu nem posso contar ou perceber. Comece a colocar na vida, no coração, nas memórias, esse marco de fé até aqui. E seja como Israel, um lutador, vencedor, porque Deus é quem dá a vitória. Vamos orar. Louvo-te, Deus, pela tua palavra e te agradeço por toda a ajuda do Senhor para comigo, para com cada irmão, para com a tua igreja Vitória. Louvo-te, Deus, porque eu sei que é possível para todos nós colocar, como Samuel, uma pedra, não literal, mas uma pedra nos nossos corações, na nossa consciência, nas nossas lembranças, nas nossas atitudes, que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E essa declaração de fé é uma realidade de crença, de confiança em Ti. Olhamos para trás e sabemos que tudo foi ajuda Tua. Eu te louvo e te agradeço, Deus, por tamanha bondade, em nome de Jesus. Amém.